Olá, chegamos ao 7º dia da leitura do livro Deixe-me Apresentar Você. Então vamos lá. Vença a autodepreciação. Você está cansada de ouvir tanta gente tendo opinião sobre a sua vida? Pensa que todas essas pessoas ao seu redor não estão cooperando para o seu bem? Na verdade, vou dizer algo que é surpreendente para muitas mulheres. A grande destruidora da nossa autoestima somos nós mesmos. Seu maior inimigo está bem aí em você. Estamos todos os dias nos sabotando. Enquanto Deus sabia que Gideão era capaz de cumprir aquele propósito, veja como ele reagiu. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Ah, é o Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Parece que sempre estamos nos vendo como menos importante ou menores, não é mesmo? Pense comigo. O que acontecerá se a sua mãe lhe der um lindo quadro e você não o emoldurar? Toda vez que ela for à sua casa, você se sentirá culpada, má e preguiçosa. Sim, você dará uma desculpa, mas lá no fundo saberá que a verdade é que você não se importou muito com o presente. Deus deu a você um quadro. Esse quadro é você. E ele visita você todos os dias para ver o que você está fazendo com o quadro. Está na hora de parar de dar desculpas e começar a fazer o máximo com a sua vida. Será uma jornada de escolhas diárias, mas somente é possível começar uma longa jornada se dermos o primeiro passo. E o primeiro passo para ter essa autoestima restaurada é cuidar de nós mesmas. A autodepreciação é uma estratégia do inimigo para deturpar a imagem que temos de nós mesmas. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus nos escolheu para sermos seus representantes aqui na Terra. Por causa disso, devemos sempre viver com excelência em todas as áreas da nossa vida. Roma não foi construída em um dia, e sua autoestima também não será. Somos um projeto em andamento. E o que significa viver com excelência? Excelência significa pegar o que você tem e fazer o máximo que você puder. Ou seja, pegue você e torne-se no melhor que você puder. Represente bem Deus na sua saúde, na sua maneira de se vestir. Represente o bem no seu modo de falar, nas suas amizades, no seu trabalho. Represente o bem em tudo que você é e em tudo que você faz. No entanto, lembre-se, Roma não foi construída em um dia, e a sua autoestima também não será. Somos um projeto em andamento. Em quais áreas você se considera uma boa representante de Deus neste mundo? Coloque-as na coluna da esquerda, e em quais áreas que ainda não precisa melhora nesta caminhada? Coloque na coluna da direita. Mas veja bem, se você resolver ser feliz só quando ficar parecida com a Gisele Bündchen, aí nem no céu você vai ser feliz. Essa sensação de inadequação e insatisfação de muitas mulheres vem de uma imagem corporal deturpada. Você se parece com as modelos das revistas, dos outdoors? Se a sua resposta é não, fique tranquila, amiga. Eu também não. Porque as modelos são terrivelmente lindas, impossivelmente magras e extremamente altas. Os cabelos, os dentes, a pele são absolutamente perfeitos. É impossível competir com tudo isso. A boa notícia é que não precisamos. A mídia passa para nós um padrão de beleza inalcançável. Se ficarmos presas a esse padrão, nunca seremos felizes. Se você olhar ao seu redor agora, mesmo ou pensar na última vez que saiu de casa, com quantas mulheres parecidas com a Gisele Bündchen você cruzou? Suas vizinhas se parecem com ela? E as mulheres da sua família? Então, por que queremos ser desse jeito, se ela é uma maravilhosa exceção à regra? Quando temos uma imagem corporal deturpada, sentimos vontade de desistir. A tendência é pensarmos: já que eu não consigo ser tão perfeita como as modelos, pode trazer o pote de sorvete porque eu vou me consolar. Resultado, depreciamos o nosso corpo, nos alimentamos mal e quebramos a lei de Deus quanto ao descanso. Tudo isso porque ficamos estressadas, entre outras consequências que acabam sendo inseridas no nosso estilo de vida e nem percebemos que está acontecendo. O sentimento de impotência não vai embora com uma oração ungida. É preciso muita disciplina.
Você vence quando para de se destruir por não ser perfeita. E chegou o momento de colocar isso em prática. Faça uma pequena lista da autossabotagem que estão na sua rotina, seja em relação à alimentação, seja a não praticar atividades físicas adequadas ou suficientes, seja ainda a permitir que pessoas digam ou façam coisas que fazem mal a você. Comprometa-se a deixar esses maus hábitos para trás, vencer a autodepreciação e prosseguir rumo à transformação. Vença a autopiedade. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A autopiedade nada mais é do que ter pena de si mesmo. Nesse trecho que lemos, o Senhor estava dizendo a Gideão que estava com ele, que ele era um grande guerreiro. Mas Gideão, com sua mentalidade deturpada e cheia de autopiedade, diz em outras palavras, ó céus, ó vida, todos nos abandonaram até o Senhor, que nos entregou nas mãos de Midian. Gideão começa falando, ah, Senhor, daí já sabemos que vem uma crise de autopiedade. Olhando a história, você pode pensar, mas esse tal de Gideão também é complicado demais, misericórdia. Amiga, me desculpe, mas eu preciso que você pare um pouco e reflita quantas vezes você fez o mesmo que ele. Quantas vezes o Senhor mandou você ser corajosa, seguir em frente, virar a página, começar de novo, perdoar, superar, e você ficou sentindo pena de si mesma porque tinha enfrentado uma situação muito difícil? Falo isso com muito amor, viu? Quando focamos na autopiedade, não conseguimos enxergar as maravilhas que Deus fez, assim como Gideão. Optamos por trilhar o caminho contrário ao que nos foi destinado e nos afastarmos do propósito de Deus para a nossa vida. Chegou o dia de você ser curada da autopiedade e ocupar seu espaço como filha, herdeira e princesa. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Eclesiastes 6:9. Toda mulher curada, livre da autodepreciação e da autopiedade, ama o espelho. Enquanto aquelas que não amam o espelho, na verdade ainda estão presas naquela conversa de contos de fadas do tipo do conto da Branca de Neve, esperando que o espelho mágico diga que ela é a mais bela de todo o reino. Quando há esse tipo de expectativa, a frustração fatalmente acontecerá como o foi com a rainha má daquele conto. A mulher curada ama o espelho porque, em vez de focar a atenção no que não tem de perfeito, ela olha agradecida com relação às coisas que possui. Ela pensa como Paulo, em Filipenses 4:11, dizendo: Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A verdade é que Gideão possuía esses pensamentos sobre si mesmo, porque desde pequeno havia crescido com medo dos midianitas. Desde cedo ouviu dizer que era o menor, então tinha uma ótica distorcida das circunstâncias. Com você pode ter acontecido o mesmo. Alguém pode ter liberado palavras duras sobre sua vida, mas o Senhor investe na sua autoestima. Da mesma forma que fez com Gideão, Deus não descansa até que tenhamos uma vida de liberdade nessa área. Você já pensou nisso? Deus, em sua visão infinitamente ampliada e cheia de amor, vê o que ainda nem somos e já declara como se fôssemos. Ele olhou para Pedro, tão instável, cheio de altos e baixos, e disse: Pedro, você é uma rocha. Deus olhou para Jacó, mau caráter e mentiroso, e disse: Jacó, você é um príncipe. Vamos aprender a ter pensamentos felizes sobre nós mesmas e entrar em acordo com Deus em nossa mentalidade? Abra sua Bíblia em Filipenses 4:11 e destaque: Aprendi. Não é natural estar feliz. Fomos ensinadas a estar descontentes, como já falamos. Ser feliz é algo que você precisa aprender em um processo educativo. Lembre-se disso. Você precisa encontrar a felicidade nas coisas que já possui. Como eu disse antes, uma das verdades mais importantes que aprendi foi: eu já tenho mais do que mereço. Você também já tem mais do que merece. Deus lhe deu tudo o que você precisa para cumprir o seu destino. Não importa o que aconteceu no seu passado, ele não pode determinar o seu futuro. Toda pessoa tem um passado. Todo mundo passa por problemas na vida. Talvez você não tenha concluído os estudos, ou foi abusada, talvez ainda traída, ou teve de conviver com pais agressivos. Talvez tenha perdido um filho, ou talvez seja viúva de um bom marido.
Eu sei que tudo isso, cada uma dessas situações, é muito triste e compõe um fardo difícil de carregar. Mas você não está sozinha. Jesus a fortalecerá para que você se recupere e não permita que essas marcas cortantes prejudiquem o seu futuro. Jesus está ao seu lado para prover a cura. Na vida, nada acontece sem um propósito. Cada decepção, cada dificuldade, cada porta fechada nos ajudam a ser quem devemos ser. A medicina afirma que as duas piores dores emocionais são a dor de enterrar um filho e a dor da traição. Mesmo em situações que envolvam dores tão agudas, sempre haverá uma cura que Deus proverá para a sua vida. Eu posso dizer por experiência própria que sofrer é difícil. Eu passei pela dor de enterrar a minha primeira filha, ainda recém-nascida. E caso você ainda não conheça a minha história, pode ver o testemunho completo no YouTube, da Igreja do Amor, com o título Você Vai Dar Conta. Mas isso é conversa para outro livro. A verdade é que ninguém quer experimentar a dor. Mas uma coisa que aprendi com a tempestade da vida é que elas não duram para sempre. Um dia a tempestade passa. Sempre amanhece um novo dia. O que não podemos fazer é deixar que as aflições sufoquem a nossa vida. Quando isso acontece, a nossa alma fica fragilizada. Toda perda não tratada fragiliza a nossa alma. Transforma os seus problemas em oportunidade. Satanás se aproveita das circunstâncias e das nossas fragilidades para nos derrubar e nos manter no chão. Onde há ferida, mágoa e falta de perdão, o diabo está ali. É o habitat dele. Talvez você tenha vivido algo como uma traição, uma ausência ou uma rebeldia de um filho, e isso a tenha feito desenvolver uma mágoa de Deus a ponto de dizer: eu oro tanto e o milagre não vem, porque Deus faz com fulano e cicrana, mas não faz comigo. Não fique presa a esse tipo de pensamento. É destrutivo demais. Não se deixe vencer por sua fragilidade. Não dê razão para que o inimigo tenha poder sobre a sua felicidade. A gente fica preso ao passado porque namorou muito e não deu certo, e acha que vai ficar para titia. Pegue o que deu errado e aprenda com isso. Faça do seu fracasso o seu treinamento. Reinvente-se, transforme os seus problemas em oportunidades. Quero que você escreva abaixo uma lista de dores, traumas e decepções que sofreu ao longo da vida, e ao lado coloque pelo menos uma lição que aprendeu com cada uma dessas situações. Coloque a sua dor e depois a lição aprendida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. Deus não desperdiça nada, nem o mal que lhe sobrevém, nem a maldição que tentam impor sobre você. Ele pega as situações mais difíceis da sua vida e as transforma em bênçãos. Recupere-se. Deus está com você e proverá todo o suporte que você precisa. Noemi sofreu muito. Em pouco tempo perdeu o marido e os 2 filhos. Ao decidir retornar para sua terra natal, tentou fazer com que as suas noras voltassem, cada uma para sua família. Orfa relutou, mas aceitou a orientação da sogra. Já Ruth não. Sua decisão de acompanhar Noemi fez com que dissesse uma das declarações mais lindas da Bíblia: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth 1:16-17. Deus motivou Ruth a permanecer ao lado de Noemi, assim como a figura do Espírito Santo, que vive ao nosso lado, preocupado com a nossa autoestima. Deus sempre vai prover alguém para cuidar de você. Deus enviou o Espírito Santo para ajudar você. Quando você achar que acabou, será o momento em que Deus começará a mudar a sua história. Por hoje é só. Deus abençoe.